nosso assunto agora é falar sobre síndrome do ovário policístico e qual seria o ativo ideal para o tratamento da SOP, que eu considero muito importante pela multifuncionalidade desse ativo vegetal, desse fitoterápico, que tem uma responsabilidade muito significativa no tratamento sistêmico da paciente com SOP. E isso é bem interessante você saber quando você quer aplicar uma prescrição na sua prática clínica, o que aquele determinado ativo, aquele nutriente, né, seja aminoácido, vitamina, mineral, os fitoterápicos, o nutracêutico, o que ele realmente faz no mecanismo de ação, na relação farmacocinética, naquele corpinho, no metabolismo daquela mulher. Então, gente, hoje eu escolhi um ativo ideal, e realmente ele é ideal para mulher com SOP. Chama-se Philodendron amurensis, ou então conhecido como berberina. E eu vou te colocar alguns fatores importantes para você pensar por que ele é tão importante para o tratamento dessa mulher. A síndrome do ovário policístico tem um agravante muito sério, né? Então, a hiperatividade das células TECA no ovário fazem uma inflamação muito importante, e o aumento do androgenismo. O que vem antes? O aumento androgênico, aumento da testo, que acaba fazendo com que haja um perfil mais inflamatório, ou a resistência insulínica, aumento dos ácidos graxos livres, e esse ciclo vicioso da mulher hiperandrogênica com SOP. Então uma coisa depende da outra, elas estão todas interligadas, né? Difícil a gente saber, mas muito provável pelo mecanismo hormonal ela consiga fazer o início dessa sistematização negativa do hiperandrogenismo, fazer a hiperatividade das células TECA, aumentar muito o hormônio luteinizante, fazer com que haja esse ciclo anovulatório, ela não consegue ovular, e, consequentemente, o ciclo menstrual é super irregular. E claro que se ela tem tantos ácidos graxos livres, essa síndrome metabólica vem acontecer, né? Para onde vão esses ácidos graxos livres? Para o sangue. E isso vai trazer hiperlipidemia, aumento do risco cardiovascular, entre outras questões tão importantes nesse universo da mulher com SOP. Então eu escolhi a berberina Philodendron amurensis para você poder prescrever na sua prática clínica. E sim, a melhor forma da prescrição é o extrato padronizado. Então vamos lá. Se eu fosse escolher, vamos dizer assim, pelo menos uns 5 mecanismos de ação para você saber, eu falaria que o primeiro tem uma relação de aumentar o efeito Browning. O que é o efeito Browning? Diminuir o tecido adiposo branco, fazendo com que eu tenha mais tecido adiposo marrom, e com isso eu aumento a termogênese. Aumento a MPK, que é um sensor de energia importante para estimular o gasto energético, já que essas mulheres têm tanto problema com sobrepeso, obesidade, gordura, né? A gordura visceral. Então, aumento a MPK, diminuo essa resposta do acúmulo da gordura e vou trazer o efeito do aumento da biogênese mitocondrial. Olha que interessante, gente, tudo isso, né, como um primeiro mecanismo de ação. Segundo mecanismo de ação, que é super importante, é claro, é diminuir a resistência insulínica, que é tão forte e que tanto prejudica essa relação sindrômica da mulher com SOP, né? Então diminui significativamente a resistência insulínica. Terceira questão importante é quando a gente fala na relação da saúde intestinal dessa mulher. Akimância mucífila, que é super importante para diminuir o risco de doenças crônicas e aumenta ácidos graxos de cadeia curta. Olha que legal, né? Quando eu faço aumento dessa função dos ácidos graxos de cadeia curta, estimulando a Akimância mucífila, e também existem estudos que mostram a questão do aumento das bacteroidetes, que vão ali nessa relação entre bacteroidetes e firmicutes diminuir o aumento da gordura corporal. Não é legal saber tudo isso? Olha quanta coisa boa vai acontecer na flora intestinal, no microbioma, para poder potencializar uma resposta anti-inflamatória. Terceiro item muito importante na saúde hormonal dessa paciente, né? Nesse risco androgênico, aonde mulheres com SOP têm testosterona mais alta e, consequentemente, se a testo está mais alta, o SHBG, que é a proteína acopladora da testosterona, vai estar menor. E aí o que acontece? SHBG muito baixo, eu tenho um risco maior cardiovascular, risco de aumento de sobrepeso. E para eu diminuir o SHBG, berberina. Berberina nos estudos científicos diminuindo SHBG e ajudando a diminuir essa densidade hormonal masculina, né? Prejudica tanto aí as nossas pacientes. Uma outra relação ótima, maravilhosa, é esse efeito da berberina na relação anti-inflamatória, que vai diminuir o risco cardiovascular. E um último efeito do mecanismo de ação, que é super válido por conta da
relação sindrômica, né, síndrome metabólica, as hiperlipidemias da mulher com SOP. Por que usar berberina, gente? Porque a berberina diminui a absorção dos lipídios e vai ter uma ação diretamente ligada à diminuição do colesterol, do LDL, e olha que interessante, a nível intestinal diminui a absorção das gorduras e ainda, lógico, né, com esse efeito antioxidante que ela propicia e ainda com aquela melhora da energia mitocondrial, menos hiperlipidemia, tudo de bom nessa resposta desse combo, diminuindo esse efeito prejudicial da síndrome metabólica. Gostaram do efeito da berberina? Desde a regulação androgênica, melhora a modulação hormonal, até esse perfil do carboidrato, perfil lipídico, emagrecimento, reação antioxidante, anti-inflamatória e muito mais? Então, gente, fiquem ligados se vocês gostaram dessa explicação da berberina, né? Desse vídeo que é tão maravilhoso, que mostra para vocês a importância de uma prescrição bem feita numa mulher com uma fisiopatologia tão importante quanto a SOP. Imagina quantas coisas tem aqui para vocês aprenderem ainda mais a prescreverem de uma forma muito mais assertiva. Então se liga aqui, segue aqui o meu canal, se inscreve para você poder ter todos esses vídeos aí prontinhos para sua prática clínica.